Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 6º volume, capítulo 1, por favor distribuam livros. Tom Bodry morava com sua esposa em Santa Cruz, Califórnia. Após comparecer a um festival em Berkeley, o qual comemorava o aparecimento do Sr. Chaitanya, e onde ele cantou o dia inteiro, e após ler o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, sentiu que deveria tornar-se discípulo de Srila Prabhupada. Ele passou a cantar e tentava convencer sua esposa e amigos a se interessarem na consciência de Krishna. Ao chegarem alguns brahmacharis e um grupo viajeiro que iriam abrir um centro em Santa Cruz, ele contou-lhes que desejava aderir. Mas eles mostraram-se céticos. Certo dia, então, ele apareceu de dote e cabeça raspada. O Tom Bodry, ele fala o seguinte: comecei a sair todos os dias com o grupo que cantava, então aos poucos fui me afastando do grupo de Kirtana para vender livros pequenos em shopping centers. Certo dia, quando voltei, Sarvabhauma, um dos brahmachari, criticou-me. Ele perguntou-me quantos livros grandes eu tinha vendido. Eu disse, não vendi nenhum. Ele disse, quanto você levou consigo? Eu disse, não levei nenhum comigo. Então você está em Maya, disse ele. Você não levou nenhum livro grande? Como você espera vendê-los? Prabhupada quer que esses livros grandes sejam vendidos. Então pensei comigo mesmo, poxa, eu devo estar em Maya. Eu disse, como é que você vende esses livros? Ele disse, você ora para o Prabhupada e ele lhe dá misericórdia. Então eu pensei, bom, isso faz sentido, afinal é desse modo que tudo funciona na consciência de Krishna. Fui para casa, fiquei pensando nisso e orei a Prabhupada que pudesse vender esses livros grandes. Orei a noite inteira, então fui descansar. Levantei-me de manhã, isso não saía da minha mente. Assim coloquei em minha bolsa de livros pequenos um livro grande, Os Ensinamentos do Sr. Chaitanya. Mas no processo de vender os livros pequenos, fui me esquecendo do livro grande. De repente uma senhora aproximou-se de mim e disse, esse livro grande que você tem aí, fala a respeito de quê? Então lembrei-me de Prabhupada e de minhas orações e disse, são os ensinamentos do Sr. Chaitanya. Entreguei-lhe o livro e ela me deu $3. Ao voltar para o templo, contei aos devotos como Prabhupada tinha vendido um livro. Pragosha diz o seguinte, eu visitava regularmente o templo de Detroit para assistir aulas à noite. Estava fazendo algum trabalho extra para ajudar os devotos a prepararem o templo. Eu ficava pintando todas as noites e via os devotos voltando de Sankirtana. Eles pareciam muito estáticos e revigorados, e eu sempre tinha alguma curiosidade de saber o que eles faziam lá fora, a ponto de voltar nesse estado de espírito. De pé eu ficava em minha escada pintando e ouvindo-os conversar, enquanto sentava-se no chão e bebiam leite quente. Eles conversavam sobre como haviam batido na porta de um homem e acontecera isso, e então acontecera aquilo. E a conversa era muito atrativa para mim. Após mudar-me para o templo e estar morando por lá por cerca de uma semana, alguém perguntou-me se eu gostaria de sair e tentar distribuir livros. Então saí usando dote e tilaka, apresentando-me sem nenhum subterfúgio, dirigindo-me às pessoas, dando-lhes um cartão e um livro, informando-lhes sobre o conteúdo do livro, mostrando-lhe a foto de Prabhupada e pedindo uma doação. A alegria que obtive com isso foi totalmente incrível. Era muitíssimo bem-aventurado sair e adotar esse procedimento. Nenhum de nós realmente podia deitar, porque isso era tão estático. À noite costumávamos deitar-nos sem conciliar o sono. Todos os brahmacharis ficavam num quarto grande, em cujo assoalho deitávamos dentro de nossos sacos de dormir, sussurrando um para o outro. E você disse para as pessoas lá fora? À noite ocorriam no quarto todos esses diferentes diálogos.
as luzes já apagadas e todos conversando, tentando relatar como estávamos apresentando os livros de Prabhupada. Jagadatri Devidasi. Meu primeiro serviço foi limpar o templo. Eu limpava o templo inteiro. Através da janela eu ficava olhando para os devotos que lá fora subiam nas caminhonetes, preparando-se para o Sankirtana. E eu sempre pensava que gostaria realmente de estar fazendo isso. Finalmente, nosso templo formou 2 grupos viajantes, um de homens e outro de mulheres. E fomos aproveitar o verão distribuindo livros nas feiras do estado de Washington. Os homens e as senhoras costumavam competir para ver quem conseguia distribuir mais. Sura Das diz o seguinte: eu aderi à Consciência de Cristo em Seattle, em 1973, e meu primeiro dia eles me mandaram distribuir livros. Los Angeles sempre nos informava sobre as cartas que Prabhupada estavam mandando. Tudo que ouvíamos centralizava-se no desejo de Prabhupada de que seus livros fossem distribuídos. Porque ouviam isso, os devotos mais novos ficavam desejosos de sair e participar do grupo de Sankirtana. Desejávamos ser soldados do exército da distribuição de livros de Prabhupada. Fomos à feira de Spokane, e o líder do templo de Spokane escreveu uma carta para Srila Prabhupada, na qual pedia-lhe que viesse e na qual incluía o resultado da nossa distribuição de livros. Então recebemos uma resposta de Prabhupada dizendo que ele não poderia vir, mas que os devotos deveriam ir à feira e pregar em seu nome. Prabhupada dizia: cumpram-me a missão de que cada homem e mulher dos Estados Unidos obtenha um livro. Era exatamente isso que esperávamos, obter diretamente de Srila Prabhupada a ordem de que era isso que lhe agradava. Nossa distribuição de livros continuava aumentando e achávamos que antes nunca sentíramos tanta alegria. Nem parecia austeridade. Alguns devotos pensavam, bem, é realmente duro e é Sankirtana. Nós pensávamos, vocês são os bobocas. A coisa mais gostosa que se pode fazer é sair a Sankirtana e vender livros. Era muito agradável, não para o gozo dos sentidos, mas para a alma, pois é o tipo de serviço que nos liga a nosso mestre espiritual e a Krishna. Vi isso dessa maneira, e na primeira vez em que encontrei Pragosha, pude notar que ele realmente era dedicado a Prabhupada e amava de verdade, pois estava tão determinado a satisfazer Prabhupada distribuindo livros. Pragosha diz o seguinte: estavam distribuindo em Santa Bárbara, Califórnia. Trabalhava-se na área muitas vezes antes e as pessoas eram realmente arrogantes. Dirigi-me até lá com 2 brahmacharis. Certo dia, após tentar distribuir por cerca de 7 horas, eu só tinha vendido um livro. Em toda a minha vida de devoto, nunca me acontecera algo parecido. E eu estava trabalhando de verdade, não parava nem um segundo. Cheguei a um ponto em que eu não podia aguentar mais. Eu tentava dar um livro a alguém e tudo que eles faziam era tratar-me de maneira mais desprezível. Eu tinha tanto desejo, tentando com muito afinco, e quando alguém assim procedia, eu ficava totalmente arrasado. Eu só queria dar um soco no nariz do sujeito. Todo o meu ímpeto aflorou e explodi em lágrimas. Sentei-me sobre um velho poste telefônico que estava caído perto da rua e comecei a chorar. Então o devoto caminhou em minha direção e encontrou-me sentado ali como se eu tivesse acabado de perder o meu melhor amigo. Ele disse: Prabhu, o que está vendo? Eu disse: não sei o que está acontecendo, simplesmente não consigo distribuir livros. Ninguém quer pegar um livro. Faz 7 horas que estou por aqui. Sabe quantos livros distribuí? Um livro. Então ele sentou-se, pregou para mim e me deu um novo alento. No dia seguinte eu realmente tentei ter um dia melhor e peguei da minha bolsa de livros e a manhã inteira fui correndo de uma pessoa a outra. Então eu mostrei um livro para uma moça e ela disse que não podia pagar-me em dinheiro, mas que alegremente iria me pagar. Eu era jovem e inocente e durante 1 minuto fiquei sem saber exatamente o que ela queria dizer. Então, quando afinal entendi, exclamei Hare Krishna e peguei de volta o livro que estava com ela, tirei minha peruca e saí em disparada para outro estacionamento. Corri de pessoa a pessoa o dia inteiro orando a Krishna com verdadeiro fervor.
Ao final do dia eu distribuíra um grande número de livros. Lavangalática Devidas. Quando fui pela primeira vez a Los Angeles, Srimati participou-me que Srila Prabhupada dissera que ficar só no templo era maia. Prabhupada queria que saíssemos e distribuíssemos revista Volta do Supremo de porta em porta. Com as outras devotas aprendi como distribuir livros. Tantas eram as devotas experientes que tinham esse conhecimento que a mim só restava seguir seus passos. Eu dizia o que elas diziam e fazia o que elas faziam. Então foi fácil. Quando alguém ficava com o livro e deixava uma doação, eu podia ver que era o Sr. Chaitanya agindo. Pude ver que tudo funcionava sob a direção da energia interna de Krishna. Tom Baudry mudara-se de Santa Cruz para Los Angeles e, associando-se com devotos tais como Rameshwara e outros distribuidores de livros, logo tornou-se um líder. Iniciado em junho de 1972, recebeu o nome de Tripurari Dasa. Todo dia ele dirigia a um estacionamento de supermercado, o qual localizava-se próximo do templo e vendia algumas centenas de exemplares de fácil viagem a outros planetas. Certa noite, na Universidade de Califórnia, em Long Beach, ele e alguns outros distribuidores de livros fizeram-se presentes a uma palestra dada por um popular líder de yoga. Rameshwara disse o seguinte: lembro-me de quando eles voltaram. Estava no meio da aula do Bhagavad Gita e eu estava dando a aula na sala do templo. De repente a porta abriu-se e eles estavam postados ali. Tripurari estava com as roupas não devocionais e as moças estavam de saris. Eles então precipitaram-se para dentro do templo. Podia-se ver que algo muito especial acontecera, pois seus rostos estavam brilhando. Eles nem sequer conseguiam falar, estavam estupefatos e aturdidos. O templo inteiro ficou ansioso de ouvir as notícias e por isso eu terminei rapidamente a aula. Então Tripurari contou-nos que em 2 horas distribuíram um total de 17 Bhagavad Gitas, os Bhagavad Gitas não resumidos e encadernados. Lila Shakti distribuía 13, Vrindavana 11, Tilaka 11, Makhanalal 9. Jamais fizera algo semelhante em alguma outra ocasião. Todos estavam completamente surpresos de que pudessem vender tantos livros grandes quanto foram vendidos dessa vez. Passado alguns dias, certa manhã, Tripurari, indo a Sankirtana viajeiro, guiava pela rodovia de San Diego, quando viu a placa indicando o caminho para o aeroporto de Los Angeles e espontaneamente decidiu tentá-lo. Após vender 10 livros grandes naquele dia, ficou ciente de que o aeroporto era maravilhoso para a distribuição de livros. Começou a ir regularmente para o aeroporto, e logo estava distribuindo de 30 a 40 livros por dia, às vezes havendo pessoas que de uma só vez levavam um total de 6 volumes do Srimad Bhagavatam. 11 de abril de 1973. Srila Prabhupada voou de Nova York para Los Angeles e uma multidão de devotos amorosos saudou-o. Tripurari diz o seguinte: Prabhupada chegaria às 2 da tarde e todos os devotos foram recebê-los, mas também era domingo de Páscoa e um grande dia para distribuir livros no aeroporto. Naquela ocasião, eu era o único que estava em atividade no aeroporto. Eu estava indo muito bem e por volta de 1h30 tinha vendido cerca de 30 livros. Então coloquei meu dote e caminhei em direção à área de desembarque para receber sua divina graça. Quando ele entrou no prédio do terminal, olhou-me e sorriu e eu fiquei em êxtase. Enquanto descíamos as escadas, fizemos Kirtana e ao sairmos, todos os devotos estavam voltando para o templo, então eu pensei, por que eu deveria voltar para o templo e ficar cantando com todos os devotos? Tenho mais é que sair para distribuir os livros. Esse é o serviço que devo prestar a Prabhupada. Portanto, fui o único que não voltou para o templo. Fiquei e distribuí 67 livros. Ao regressar, descobri que Karandara
contar a Prabhupada que eu estivera distribuindo livros. Ao tomar conhecimento disso, fiquei muito entusiasmado e continuei a distribuir livros todos os dias daquela semana. Em Los Angeles, Srila Prabhupada fazia suas caminhadas matinais, quer na praia do Oceano Pacífico, quer no Parque Cheviot Hills. Todas as manhãs, alguns discípulos acompanhavam-no. E Toldam Singh, candidato a PhD em Química Orgânica da Universidade de Califórnia, também costumava vir. Srila Prabhupada regularmente discutia com o Dr. Singh a teoria científica segundo a qual a vida origina-se da matéria. Dia após dia, Prabhupada expunha a teoria de Darwin como tola e desprovida de base científica. O sol começava a aparecer no horizonte enquanto Prabhupada e o pequeno grupo de discípulos caminhavam. Soprava um vento frio e Srila Prabhupada usava seu sobretudo encapuzado de cor açafrão, enquanto seus discípulos, usando suéteres ou chadas de lã, seguiam-no ouvindo e fazendo perguntas. Contudo, Prabhupada e o Dr. Singh, que fazia o papel de um cientista materialista, mantinha a maior parte da conversa. O Dr. Singh apresentava argumentos ateístas e Srila Prabhupada refutava-os recorrendo às escrituras e à lógica. Eu digo aos cientistas, Prabhupada fazia-se ouvir, se a vida originou-se das substâncias químicas e se a sua ciência é tão avançada, então por que vocês não utilizam a bioquímica e criam vidas em seus laboratórios? Numa dessas caminhadas matinais, os devotos mais antigos apresentaram Rameshvara Prabhupada e, a pedido dos devotos, Rameshvara passou a contar a Srila Prabhupada sobre a distribuição de livros. Ele mencionou que às vezes os distribuidores encontravam-se impersonalistas e convenciam-nos a comprar um exemplar do Bhagavad Gita como ele é. Srila Prabhupada parou e voltou-se gravemente para Rameshvara e perguntou-lhe, o que você lhe diz? Rameshvara contou a Prabhupada algumas de suas técnicas de vender livros. Após alguns momentos, Prabhupada disse, nossos homens também precisam estudar nossos livros. Na manhã em que Tripurari acompanhou Prabhupada em sua caminhada, Prabhupada falou pouco enquanto eles caminhavam na praia. Apenas quando estava voltando ao carro foi que um dos devotos mencionou. Prabhupada, Tripurari está aqui. Prabhupada voltou-se e sorriu. Ah, como está a distribuição de livros? Perguntou. Essa foi a primeira vez que Tripurari falou diretamente com seu mestre espiritual e ele quis dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Com entusiasmo frenético, ele começou a relatar incontidamente suas percepções. Prabhupada interrompeu. Este é o melhor serviço à humanidade. E citou o Bhagavad Gita. Jamais haverá um devoto mais querido a mim do que aquele que prega esta mensagem. Com exceção dos breves encontros de Rameshvara e Tripurari, travaram com o Prabhupada, nenhum dos distribuidores de livros de Los Angeles teve qualquer convívio ou encontro pessoais com seu mestre espiritual. Mas a intimidade desse relacionamento que mantinham com ele não dependia da proximidade física. Tripurari diz o seguinte, minha associação com Srila Prabhupada sempre foi praticamente na separação ou no campo de Sankirtana. Enquanto muitos dos devotos mais velhos foram treinados especialmente por Prabhupada, eu nunca obtive esse treinamento. Prabhupada treinou-me principalmente lá dentro do meu coração. Acho que esse fenômeno se deu com todos os nossos distribuidores de livros. Eles têm um senso muito íntimo de afeição por Prabhupada, mas nunca tiveram muito contato pessoal. A intimidade deles e o verdadeiro sentido de conhecer muito intimamente Prabhupada decorriam desse serviço que Prabhupada dizer ser sua vida e alma. Ficamos atentos a que os livros fossem distribuídos. Srila Prabhupada gostava de sentar-se em seu jardim, onde havia rosas, jasmins, azaleias, madressilvas, hortelãs, videiras, bem-miqueles, bananeiras. Gostava do som da fonte.
O pequeno ambiente com gramado, flores, arbustos e assento para Prabhupada era rodeado por altos muros de bloco cinza. Quando Prabhupada recebia convidados especiais, os devotos traziam-lhe cadeiras, mas os discípulos de Prabhupada sempre sentavam-se sobre as delgadas esteiras colocadas sobre o gramado e olhavam para Prabhupada, que ficava em seu assento elevado. À noite a vizinhança era mais quieta e pacífica, e Prabhupada podia ouvir o som do Kirtana vindo do templo e o barulho dos carros passando ao longo do Boulevard Venice. Os berros dos homens da escola de karatê situada ali próximo eram uma perturbação que Prabhupada tivera que tolerar. Prabhupada sentava-se por 1 hora ou mais ouvindo uma leitura do Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, enquanto seus discípulos sentavam-se na grama e ficavam ao redor dele, compartilhando um momento transcendental. Prabhupada sentia-se plenamente satisfeito ao ouvir a lila de Krishna e sentava-se ereto, com a cabeça impertigada, em uma atitude meditativa. Era só um grupo informal, mas a presença dele tornava a ocasião muito especial e solene. De quando em quando ele interrompia o leitor e fazia comentários. A noite caía e ele terminava a leitura e deixava o jardim, caminhando sobre a trilha de cascalho que passava pelo prédio principal do templo, e subia para sua suíte no 2º andar. Srila Prabhupada gostou tanto de seu jardim de Los Angeles que decidiu construir um igual a esse em sua sede de Mayapur. Ele diz: com respeito à casa de Mayapur, sugiro que se construa um jardim de terraço. Vocês podem colocar 15 centímetros de terra em cima da casa, então semear muitas plantas de tulas e arbustos adequados. Gosto muito de jardim, assim como meu pai no templo de Los Angeles. Eles me fizeram um jardim muito bom, onde eu me sento todas as tardinhas. Então, por favor, em Mayapur, faça também um jardim de primeira classe. Por volta das 10 horas da noite, Srila Prabhupada costumava entrar em seu quarto de dormir e deitava-se. Seu servo Shrutakirti massageava-lhe as pernas e então Prabhupada cerrava os olhos. Enquanto isso, Rameshwara ficava aguardando ao pé da escada, na expectativa de que o secretário ou servo descesse com uma mensagem de Prabhupada. Rameshwara disse o seguinte: eu tinha muito medo de entrar no quarto de Srila Prabhupada, por isso eu ficava aguardando ao pé das escadas, postado ali, querendo receber uma notícia. Frequentemente Srila Prabhupada dizia algo e a mensagem me era transmitida. Então todas as manhãs os devotos de Sankirtana rodeavam-me e perguntavam: o que disse ele? Eles estavam querendo um pouco de néctar. Era uma experiência marcante. Todos sentíamos que estávamos cultivando um vínculo especial que nos unia diretamente a Prabhupada. Enquanto aguardava do lado de fora da porta de Prabhupada, eu sentia bem-aventurança transcendental só em pensar em como estávamos distribuindo livros como uma oferenda de amor puro ao nosso mestre espiritual. Esta era a primeira vez que os devotos estavam indo para os aeroportos. No movimento, ninguém, além dos devotos de Los Angeles, estavam indo para os aeroportos. Logo, isso foi algo muito especial. Ninguém estava fazendo tantos livros grandes quanto nós fazíamos. Em certo ponto, ao ver um de meus relatórios diários de Sankirtana, Srila Prabhupada comentou: quem é Rameshwara? Dia após dia, Srila Prabhupada via esses relatórios estáticos polvilhados de citações nectárias do capítulo de Adilila do Chaitanya Charitamrita que ele traduzira e que acabava de ser publicado. Ele percebeu que esses discípulos estavam em êxtase, então perguntou: quem são eles? Ele pôde ver que amávamos Sankirtana. Na verdade, não estávamos transportando uma carga artificial ou empreendendo uma luta contra algo que nos oprimia. Ele podia ver que não parecia haver luta alguma. Tudo era alegria, bem-aventurança e êxtase. E toda a filosofia funcionava na prática. Sintonizávamos completamente com a filosofia do Chaitanya Charitamrita.
segundo a qual o Sr. Chaitanya desce com seus associados íntimos para propagar amor a Deus, mas não discrimina quem é candidato apto e quem não é. Esses eram os versos que transcrevíamos para a carta diária. Esta era a nossa índole, Prabhupada adorava. Do ponto de vista de Shruta Kirti, a massagem noturna era um momento muito especial, pois Srila Prabhupada parecia livre da pressão administrativa do dia. Shruta Kirti trazia do jardim várias flores de jasmim que desabrochavam à noite durante a massagem, e durante a massagem Prabhupada colocava perto de seu nariz as flores perfumadas. Ele ficava ainda mais quieto e descontraído do que durante a leitura do livro Krishna. Não havia nenhum negócio do qual ele devesse participar. Seu trabalho diário havia sido muito árduo. Apesar de se levantar após apenas 3 horas de descanso, ele agora deitava-se de costas, envolto em pensamentos ou cantando suavemente. Havia noites em que Srila Prabhupada postergava a massagem e caminhava lentamente de um a outro lado de seu dormitório, cantando suas voltas, ou sentava-se em sua cama e cantava. Porém, na maioria das vezes, ele deitava-se de costas, enquanto Shruta Kirti massageava-lhe as pernas. Sempre que conversava com seu servo, nada ventilava sobre a administração da ISKCON. Talvez olhasse para um quadro na parede e dissesse: como Krishna é belo! Como pode alguém não se sentir atraído a Krishna? E às vezes ele falava sobre sua infância e outros tópicos informais. Mas mesmo nessas horas descontraídas, ele se dedicava de ouvir os resultados de Sankirtana, e assim às vezes lia o relatório diário de Rameshvara ou simplesmente dizia algo sobre a pregação da consciência de Krishna. Certa noite, após ler o estático relatório de Sankirtan diariamente escrito por Rameshvara, Prabhupada sentiu-se impelido a escrever uma mensagem no verso do relatório. Datando no papel o dia 20 de abril de 1973, ele escreveu: Meus queridos rapazes e moças, vocês estão trabalhando muito arduamente para difundir as glórias dos pés de lótus de Sri Krishna, e dessa maneira meu Guru Maharaj ficará muito satisfeito com vocês. Com certeza meu Guru Maharaj outorgará suas bênçãos milhares de vezes mais do que eu, e isso só me dá alegria. Todas as glórias aos devotos reunidos. A.C. Bhaktivedanta Swami. Nota: todos devem ir com o grupo de Sankirtana o mais rápido possível. Talvez Rameshvara estivesse acanhado enquanto ao pé da escada pacientemente aguardava o mais leve reconhecimento manifesto por Srila Prabhupada, porém ao receber como prêmio essa joia apresentada sob a forma desta nota manuscrita, ele saiu correndo gritando na esperança de poder compartilhar a boa fortuna com algum devoto que ainda estivesse acordado. Tripurari diz o seguinte: todas as manhãs após o Mangalarti sempre havia um pequeno grupo aglomerado em torno da porta do templo, porque não convinha conversar no templo enquanto se cantava japa de manhã cedo. Então Rameshvara estava postado à porta cantando e chamando-nos até que um pequeno grupamento de devotos colocou-se perto da porta. Ele mostrou a nota de Prabhupada. Alguns dos outros devotos ficaram frustrados ao verem que conversávamos durante o período reservado a japa. Eles sentiram que desviávamos a atenção ou que não estávamos absortos em nosso serviço ou na japa. Mas na realidade estávamos realmente muito absortos em pensar em Sankirtana, e ao retornarmos à nossa japa passamos a cantar com intenso desejo de sermos capazes de sair e de satisfazer Prabhupada. Em poucos dias as palavras de Prabhupada, todos devem ir com o grupo de Sankirtana o mais rápido possível, alcançou os outros templos. E embora Srila Prabhupada logo partisse de Los Angeles e regressasse à Índia, sua mensagem ficou e solidificou as convicções dos devotos.
No verão de 1973, os devotos descobriram que nos concertos podiam distribuir em poucas horas centenas de livros Krishna. O livro Krishna é uma trilogia disponível sob o formato de brochura, na qual George Harrison escrevera um prefácio. Despertava especialmente a atração dos jovens. Em julho, Rameshwar escreveu a Prabhupada, que então se encontrava em Londres, informando-lhe que o Templo de Los Angeles estava distribuindo 2.000 livros Krishna por semana, e que num concerto os devotos distribuíram 600 livros em 2 horas. Os devotos de Los Angeles tomaram a decisão de que Tripurari e alguns outros devotos que lideravam o Sankirtana deveriam viajar de templo a templo e compartilhar suas experiências com os devotos. Rameshwar escreveu a Prabhupada: é pela misericórdia de Sri Sri Rukmini Dwarkadisha, as deidades do Templo de Los Angeles, que podemos enviar para os outros centros tantos devotos. Esta é a verdadeira opulência de Nova Dwaraka. Em 3 de agosto, Srila Prabhupada escreveu a resposta: não há dúvida alguma de que distribuir livros é a nossa atividade mais importante. O templo não é um local para alguém ficar comendo e dormindo, mas uma base da qual enviamos nossos soldados para lutar com Maya. Lutar com Maya significa despejar milhares e milhões de livros nos colos das almas condicionadas. Exatamente como durante a época da guerra as bombas caem do céu como chuvas. Gosto também do programa no qual você envia seus melhores devotos para ensinar outros. Esse é o verdadeiro progresso da consciência de Krishna, treinar outros. Continue com esse programa para que, no futuro, todos os devotos em nosso movimento conheçam a arte de distribuir livros. Eu aprovo isso. Na carta da BBT de julho, foi publicada uma carta de uma mulher que recentemente recebera alguns livros de Prabhupada. A carta foi escrita em papel da empresa aérea TWA. No aeroporto de São Francisco, antes de eu partir para Londres, um de seus seguidores deu-me o livro Krishna. Nunca me senti tão feliz e privilegiada, ou talvez fosse melhor dizer honrada. Estou enjoada dessa corrida material de ratos. Desejo uma vida superior, sem riquezas e jogatinas materiais. Ao viajar de volta para Londres, ela adquirira no aeroporto de Chicago outro livro, Raja Vidya. E agora pedia mais ajuda. É belo, concluiu ela. À medida que Tripurari viajava e ensinava seu método de Sankirtana, mais devotos seguiam-lhe o exemplo e começaram a usar peruca e roupas convencionais enquanto vendiam o livro. Com essa maneira de vestir-se, ficava mais fácil o acesso às pessoas e aumentava o potencial da distribuição de livros. Contudo, alguns devotos não apoiavam. Certo dia, em setembro de 1973, durante a caminhada matinal que Srila Prabhupada realizava na praia de Juhu, em Bombaim, alguns de seus discípulos sannyasis apresentaram-lhe este item. Prabhupada chamou-lhes atenção para os muitos cavalheiros que passeavam ao longo da praia de Juhu e que sempre ofereciam respeito aos devotos, juntando suas mãos e dizendo Hare Krishna. Isso caracterizava o verdadeiro Vaishnava, disse Prabhupada. Quem quer que o veja, imediatamente pensa em Krishna. Portanto, os devotos deveriam fazer questão de mostrar as marcas Vaishnavas, tais como tilaka, shika e contas de pescoço, para que as pessoas pudessem saber, eis os Hare Krishna. Um sannyasa comentou que nos Estados Unidos, querendo distribuir livros, os devotos agora usavam perucas e vestiam-se como hippies. Ele não deixava seus próprios devotos tomar semelhante atitude, pois achava que estava se enganando aquele que impedia as pessoas de pelo menos saber que estavam falando com um devoto.
Concluindo, ele disse que se alguém desejasse distribuir livros, Krishna ajudaria o devoto a encontrar um local onde pudesse fazer isso sem precisar se disfarçar. Srila Prabhupada virou-se para os outros pedindo-lhe opiniões. Um devoto sugeriu que a razão pela qual os devotos nos Estados Unidos usavam disfarce era porque só assim eles conseguiriam distribuir livros em certos locais. Prabhupada ouviu as opiniões e então deu sua decisão. Esses disfarces devem ser abolidos imediatamente. Não sacrificaremos nossos padrões de maneira alguma, disse ele. Devemos manter nossos princípios estritamente. Esse vestuário com os cabelos longos e roupa de carne é a tendência de tornar hippie outra vez. Porque vocês eram hippies, essa tendência ainda existe, logo deve-se acabar com isso. Ao caminhar de volta para o templo, Prabhupada viu um pobretão evacuando à margem da estrada à vista do público. A despeito da opinião pública, ele não está mudando seu padrão, disse Prabhupada. Não podemos manter nossos padrões tão estritamente como eles mantêm os seus. Ramakrishna Goswami, secretário de Prabhupada, redigiu e assinou uma carta, a qual Prabhupada também assinou numa linha onde se assinalava aprovado. A carta declarava que todos os devotos de Sankirtana sempre deveriam usar tilaka, dotes, contas de pescoço e shika em sua distribuição de livros, deveriam depender de Krishna e esquecer os disfarces. Contudo, na parte inferior da carta havia um PS, um pós-escrito. Ao revisar o que está escrito acima, Srila Prabhupada comentou: quem quiser pode usar casaco e calça comprida, mas nunca deve deixar de usar a tilaka, a shika e as contas. Anteriormente, Srila Prabhupada tratara esse assunto em diversas cartas. Para Jagadish, no Canadá, Prabhupada argumentara que não havia nenhuma objeção a usar roupas ocidentais, incluindo uma peruca ou chapéu. Temos de aceitar tudo o que for favorável à execução da consciência de Krishna, escrevera Prabhupada. Às vezes podemos adotar tais meios a fim de ajudar a distribuir os livros. Mas em fevereiro de 1973 ele escrevera a Rupanuga dizendo que não queria que os devotos se vestissem como hippies. Deve-se parar com isso, não devemos dar a ninguém motivos para nos chamar de hippies. Mas em circunstâncias especiais os devotos podem vestir-se como senhoras e cavalheiros respeitáveis, a fim de distribuir meus livros. Onde é que haja indivíduos, existe a propensão de se criar diferença de opinião. Srila Prabhupada preferia que lhe poupassem por pormenores administrativos. Seus homens do GBC deviam consultar-se entre si, então apresentar-lhes suas conclusões para uma decisão final. Dessa maneira ficarei livre para concentrar-me em minha tradução do Srimad Bhagavatam, escrevera Prabhupada. A carta enviada da Índia foi encontrar Karandara em Los Angeles, porém antes de anunciar que se devia parar todo o Sankirtana com roupas ocidentais, ele queria que Prabhupada ouvisse sua versão da história. Ele fez um relatório minucioso sobre os benefícios de que os devotos usarem roupas ocidentais comuns enquanto vendiam livros. Ele concluiu que o principal aspecto a que Prabhupada parecia objetar era a possibilidade de os devotos apresentarem-se mal vestidos, ou seja, de que as pessoas ficassem pensando que eles eram hippies. Aproveitando o ensejo, ele informava Prabhupada que os distribuidores realmente eram asseados, bem vestidos e apessoados. Ele disse que se os distribuidores de livros ficassem restritos a aparecer em público com a cabeça raspada e dote, então a distribuição diminuiria a cerca de 2/3. Se por acaso ocorreram extremismos e desmandos,
Devem-se corrigi-los através de abandonar todo o programa, escreveu ele. Desta vez, Srila Prabhupada respondeu a favor da roupa ocidental. Sim, você pode continuar com sua distribuição de livros, como vinha fazendo até então. Quanto a isso, não há problema nenhum. Pensei que nossos devotos estavam ficando iguais a hippies, mas agora você me fez entender que esse não é o caso. Portanto, não tem nenhuma objeção. Nossa principal atividade é distribuir livros e, através dos relatórios que recebo de todo mundo, o progresso é muito animador. Surgiu um desacordo quanto às técnicas de distribuição. Algumas pessoas escreveram para o secretário da ISKCON reclamando que foram burlados ou pressionados a comprar um livro, e os devotos apresentavam diversas reações a essa reclamação. Os distribuidores de livros obedeciam à ordem de Prabhupada, segundo a qual deveriam distribuir tantos livros quanto possíveis. Eles argumentaram que o simples fato de um pequeno número de pessoas ter reclamado não era razão para esfriar a distribuição de livros. Eles citaram as declarações em que Srila Prabhupada mencionava que a oposição ao Sankirtana indicava sua pureza e autenticidade. Em seus livros, Srila Prabhupada explicara este ponto ao aludir ao episódio histórico no qual o governo muçulmano parou os grupos de Sankirtana do Sr. Chaitanya. Prabhupada escrevera: devemos lembrar-nos que tais incidentes aconteceram no passado há 500 anos. E o fato de que eles ainda ocorrem indica que nosso movimento de Sankirtana realmente é autorizado. Pois se o Sankirtana fosse uma atividade material insignificante, os demônios não fariam objeção a ele. O povo dos Estados Unidos também objetara ao canto público, à indumentária dos devotos, à filosofia da consciência de Krishna, à comida. Sempre haveria alguém para se opor. Os distribuidores de livros diziam que a principal obrigação era salvar as almas condicionadas que se descambavam para uma vida infernal. Caso alguém obtivesse um livro e lesse só uma página, sua vida poderia mudar. No entanto, outros devotos, incluindo os presidentes de templos, ficaram preocupados com as reclamações. Alguém recordou que em 1970 Prabhupada já tratara desse assunto. Façam todas as atividades com muito entusiasmo. Todas as nossas atividades devem ser notórias para que ninguém venha a criticar nossa missão, e assim todos os empreendimentos devem estar dentro do padrão do Vaishnavismo. Tomando-se o cuidado de que tudo se realize diretamente em consciência de Krishna, num estilo consciente de Krishna, então o Sr. Krishna fará questão de prover todas as facilidades para ajudar tal serviço sincero. Srila Prabhupada queria que os distribuidores de livros executassem sua ordem, mas com isso eles não deveriam ficar pensando que podiam fazer tudo o que bem quisessem e alegar que isso era para Krishna. Pregação exigia habilidade não apenas em conseguir que as pessoas levassem o livro, mas também em deixá-las nela uma boa impressão. Os distribuidores de livros argumentavam estar fazendo o melhor que podiam, mas que tentariam melhorar. Se outros devotos achassem que podiam fazer melhor, então deveriam demonstrar como distribuir livros sem perturbar ninguém. Distribuir livros o dia todo, dia após dia, era uma tarefa árdua. As pessoas já eram agitadas por suas mentes e sentidos, incomodadas por suas ocupações, governo e relações pessoais. Não é de admirar que mesmo um devoto inocente acabasse perturbando-as. As táticas em questão referiam-se principalmente aos procedimentos de como distribuir os livros. Os distribuidores diziam que eram estudantes que estavam ajudando os jovens a abandonarem as drogas, ou que os livros mostravam como resolver as crises dos dias modernos. Nenhuma dessas coisas era falsa, mas a ênfase às vezes era excessiva.
Um devoto maduro podia falar mais diretamente. Tripurari contava como os livros escreviam uma civilização antiga na qual o povo sabia como levar uma vida perfeita. Ele se apresentava como membro de uma organização que tinha comunidades por todo o mundo, onde as pessoas podiam sentir o benefício oferecido por uma vida de um estilo alternativo. Enquanto falavam sobre vida espiritual, Tripurari e outros eram capazes de ser pessoais e, de maneira descontraída, filosóficos. Tinham muita facilidade de tornar-se amigo das pessoas estranhas e convencê-las a levar os livros. Porém, mais e mais devotos estavam adotando a distribuição de livros e muitos eram inexperientes. A filosofia de Srila Prabhupada era clara, mas persistiam diferentes interpretações. Sem referir-se a técnicas específicas, Prabhupada simplesmente enfatizava a pureza da distribuição de livros e estimulava os distribuidores de livros a continuarem sem interrupção. O ponto principal era distribuir livros. Querendo maiores esclarecimentos, os devotos não paravam de pressionar Srila Prabhupada. Os distribuidores de livros estavam interessados em que não se desvalorizasse a premência da distribuição de livros, ao passo que outros destacados líderes da ISKCON estavam preocupados de que as práticas negligentes poderiam impedir o progresso da sociedade. Numa carta que exerceu muita influência, Prabhupada respondeu às perguntas de Bali Mardana, que era de Nova York. A verdadeira pregação é vender livros. Deve-se conhecer a tática de como vender sem irritar. Quem conseguirá você com uma palestra de 3 minutos? Mas caso alguém leia uma página, sua vida poderá mudar. Contudo, não desejamos irritar ninguém. Se ele vai embora por causa de suas táticas agressivas, então você que é estúpido, e o erro está em você. Afinal, você não conseguiu vender um livro, nem ele quis ficar. Mas caso ele compre o livro, essa é a verdadeira pregação eficiente. A posição de Prabhupada era clara, deviam-se vender livros, mas com habilidade. E para que não pairasse nenhuma dúvida, Prabhupada reiterava que a distribuição de livros era a melhor pregação. O êxito de sua pregação ficará comprovado mediante o número de livros que são vendidos. Prabhupada também escreveu: a arte está em vender muitos e muitos livros e não em irritar o público. À medida que os livros continuavam saindo aos milhões, muitas pessoas exprimiam sua gratidão por receber um livro. Apenas ocasionalmente alguém reclamava. Porém, dentro da ISKCON prosseguiram os diálogos a respeito das técnicas de distribuição de livros. Quando Sri Govinda, o presidente da ISKCON de Chicago, escreveu a Prabhupada, Prabhupada animou seu esforço de corrigir os devotos entregues a práticas excessivas. De modo que não é muito aconselhável falar mentiras só para vender livros. Caso simplesmente nos ativermos a descrever quão maravilhoso Krishna, isso não será uma mentira. Mas outras coisas, mentiras, não nos ajudarão a fixarmos em veracidade. Mentir só para alguns e não mentir para outros, essa não é uma boa filosofia. Pelo contrário, os brahmanes sempre são verazes, mas para seus inimigos, mesmo para seus inimigos. O mérito encontrado em nossos livros é suficiente para que, sendo descrito com sinceridade, estimule qualquer pessoa a comprá-los. É esta arte que vocês devem cultivar e não a arte de mentir. Convencê-los a levar o livro ou ouvirem-nos pregar a respeito da verdade absoluta, não burlando-os. Esta é a fase mais madura de desenvolvimento da consciência de Krishna. Novembro de 1973.